Irmãos queridos, boa noite. Já estou aqui esperando todo mundo chegar. Dá uma configurada aqui rapidinho. Só um instantinho. Pode me dar. Pai, mas onde você vai? Foi na aula que eu tinha de dança. Ai. Daí. Irmãos queridos, eu estou aqui já conectado, só estou aguardando todo mundo chegar. Tá, só um minutinho, Antônio. Porque tá entrando gente ainda. Eu estou tendo que admitir todo mundo. Tá, só um minutinho. Só um instantinho que já resolve. Tá bom. Tá, só um instantinho. Já admiti todos que pediram. Boa noite, irmãos. Estão todos ouvindo bem? Boa noite. Vamos. Boa noite, tudo bem? Então, prazer estar com vocês aí. Está liberado aí. Podem começar as perguntas, perdão. E alguma dúvida, alguma coisa, enfim, fiquem à vontade aí para começar perguntando que eu vou ajustando tudo aqui, tá? Obrigado. Tem alguma pergunta já de imediato? Alguém que ficou da semana passada que não perguntou também? Acho que na semana passada não me lembro quem ficou. O som baixo. Som baixo. Pode aumentar o som. É o meu som que está baixo? É isso? Porque do Antônio eu ouvi bem. Não estou vendo nenhuma mão levantada ainda. Eu sempre peço a vocês para mandarem as perguntas antes, porque a gente ganha tempo assim do início, né? Porque como esse Zoom fica gravado, vai ficar mais dinâmico, né? Entendeu? Por isso que eu sempre peço que mandem antes para mim. Ajuda. Ah, acho que foi você da semana passada, né, Varley, que não fez, né? Se eu me lembro, posso estar enganado, mas fica à vontade, pode fazer então. Eu acho que foi você mesmo que não conseguimos atender, né? Fica à vontade aí, querido. Tá bom, meu irmão. Boa noite a todos. Estão ouvindo legal? Sim. Vamos lá. Eu acredito que seja uma pergunta pertinente, mas é um pouco particular da vida do pastor. O nosso querido Pedro Costa fez uma postagem no Instagram, e aí ele escreveu lá que se ele fosse dar um conselho, assim, curto e direto para uma pessoa, ele falou que aconselharia que a pessoa lesse os livros do doutor Martin Lloyd Jones, os sermões do doutor, e achei bem interessante, acredito que o pastor Antônio também compartilha Sim. desse conselho. E é nesse sentido a minha pergunta, assim, pastor, se o senhor pudesse dar um conselho para os mais jovens, ou para o senhor mesmo, quando fosse mais jovem, em relação à vida, em relação a ministério, qual conselho que o senhor daria? Olha, querido, essa é uma pergunta assim, humilde, séria e que demanda uma resposta ampla. Não tem espaço aqui para isso. Mas, se eu fosse oferecer uma resposta,
para aqueles que estão imersos no mundo das instituições religiosas, eu diria o seguinte: cuidado com a igreja. Toda igreja é um corpo misto. Toda igreja é composta por filhos das trevas e filhos da luz, joio e trigo. Em toda igreja, o príncipe das trevas tem os seus agentes. E entre os convertidos há os imaturos e que causam muito problema à vida de todos. Então, é importante que nós saibamos que não fomos enganados por Deus, que a Bíblia em nenhum momento declara que teríamos vida fácil na igreja. Todas as epístolas foram escritas para tratar dos problemas enfrentados pelos apóstolos em igrejas, obviamente, do primeiro século. Jesus havia acabado de ressuscitar e lá estavam aqueles irmãos com problemas sérios de relacionamento, o que demandou, portanto, que epístolas fossem escritas. Outro ponto é que, se nós temos muito o que aturar nos irmãos, os irmãos têm muito que aturar em nós, é importante que nós saibamos disso. E uma questão de extrema importância, que tomemos cuidado quanto à possibilidade de termos deixado de ser o filho mais novo da parábola e nos tornarmos o filho mais velho. Há pessoas que estão perdidas dentro e fora das instituições religiosas. Só que a perdição dentro das instituições religiosas é a mais difícil de ser detectada, porque a vida está coberta de dízimo, de jejuns, de orações, sabe, de frequência aos cultos de domingo. Então, a pessoa ela não se dá conta do fato de que a sua vida é muito parecida com a vida de Nicodemos. Muita religião, contudo, com carência de novo nascimento. Então, tomem cuidado, porque o poder corruptor da instituição religiosa ele é real e pode transformá-lo num monstro, numa pessoa insensível, cuja teologia só serve para secar as lágrimas, para tornar o ser humano insensível, falto de compaixão, sabe? Alguém que tem resposta para tudo. E por julgar que tem resposta para tudo, não se comove mais com nada. Então, não nos esqueçamos jamais que o Senhor Jesus, ele sim, tinha a resposta para tudo. Mas ele foi encontrado chorando por Jerusalém, comovido com o depoimento da viúva de Naim, e derramando lágrimas diante do túmulo de Lázaro, ao ver o pranto de duas amigas que ele amava muito, Marta e Maria. Então, é claro, muita coisa eu poderia falar, a pergunta é muito pertinente, mas eu resolvi tomar esse caminho, porque eu observo muita gente hoje perdida dentro da religião. Aí, se você me perguntar, mas Antônio, como é que você sabe? Primeiro, eu viajo muito, pelo menos viajava até a pandemia, né? Andei muito pelo Brasil. Conheço muito a vida das instituições religiosas, sabe, de dentro, muito contato com pastores, e observo as redes sociais. A boca fala do que o coração está cheio, e o dedo tecla do que o coração está cheio. E se eu fosse medir a saúde espiritual dessa igreja pelo comportamento dos evangélicos nas redes sociais, eu diria o seguinte: as instituições religiosas estão formando monstros. Pessoas empedernidas,
jocosas, irascíveis, que tratam publicamente o que deve ser tratado em secreto e não são disciplinadas pelos seus pastores. Isso do púlpito não é mencionado. Nada se fala sobre o que os evangélicos estão defendendo nas redes sociais e a forma como lidam uns com os outros. É um negócio assustador. Então, cuidado com religião. Separe Cristo das instituições religiosas, sabe? E não permita que as suas decepções o levem a perder o encanto por Jesus. Ok. Mais alguma pergunta aí, Tim? Pra gente ganhar tempo. Deixa eu ver. Não aparece para mim outra mão levantada. Alguém levantou a mão? Eu tô tentando, mas não consegui levantar. Então faz direto, Raul. Certo, pastor. Então, eu vou na linha do que o irmão antes perguntou, né? Já que o tema é livre, né? Eu, há um mês, mais ou menos, estou me envolvendo aqui com a comunidade terapêutica que foi abandonada pela determinada denominação, né? Não vou citar a denominação em si. E ela foi abandonada devido no momento de pandemia, que deixou de arrecadar. Então, se abandonou essa comunidade terapêutica. É um sítio alugado, somente tem 12 internos, e está todo desregularizado e tudo, então a gente está tentando ainda criar uma associação para regularizar tudo direitinho. Então, eu sei que o senhor em Rio de Paz já trabalha há muito tempo, então, para quem está iniciando, né, uma organização nesse sentido, né, o nosso foco dos 12 moradores, 9 eram moradores de rua. Então, há uma semana, não, antes de ontem a gente recebeu outro que estava 11 anos na rua e há 15 anos dependente do crack. Então, se o senhor tem algum conselho para quem está... Porque a gente vai ter que fazer interlocução, digamos assim, com várias igrejas, com várias denominações diferentes, né? A minha origem não, a minha igreja, né, de congregar e tudo mais, eu sou presbiteriano, daí presbítero também, né? Então, mas isso eu não vou me eximir em falar isso. Eu estou há alguns anos na presbiteriana e é muito difícil essa questão do social, eu acho. Então, a gente partiu para fundar uma associação, mas vai ter que fazer interlocução com várias denominações diferentes. E até um dado, a gente faz uma entrevista, né, com os internos, dos 12 internos atualmente, 11 são de origem evangélica. E até para trazer isso. Então, se eu pudesse dar um conselho nesse sentido... Ô, Raul, olha só, eu acho que a primeira coisa, eu vou falar um monte de obviedade aqui, né? A primeira delas é você ser bom nisso, você entender tudo sobre a matéria, estudar, buscar informação, aprender com quem já está fazendo. Sabe? Segunda coisa é você saber que nem sempre aqueles que nós queremos ajudar ajudam. Então, é um trabalho que requer muita perseverança. Se você entrar nele com uma antropologia, com uma visão sobre o mundo, sobre o homem, sobre uma doutrina sobre o ser humano romântica, que é o homem naturalmente bom, você vai se decepcionar, porque você vai enfrentar ingratidão, sabe, pessoas que parece que optaram pelo sofrimento, que encontraram na dor um refúgio. Sabe? Isso é um mistério tão bem tratado pela psicanálise e ocorre isso. Sabe? Então, você tem que se preparar para a ingratidão, para o insucesso, para as pessoas
que não vão se converter. Nós lidamos com pessoas que não vão se converter nunca. Então, você tem que ter muita perseverança. Tem que ter amor mesmo, né? A terceira coisa é você estar preparado para enfrentar a indiferença da igreja. Porque essa gente não traz dinheiro para a igreja, essa gente rouba dinheiro da igreja, essa gente assim, sabe, não leva pessoas a Cristo muitas vezes, sabe? São pessoas que, se nós as resgatarmos, nós as resgataremos para as servirmos na Igreja de Cristo, e às vezes em razão das sequelas, não é, que carregam, sem termos esse retorno evangelístico, missionário por parte delas. Outras, é claro, se transformam em arautos do evangelho, em monumentos da graça divina. Mas você vai ter que lidar com a indiferença da igreja, porque isso aí, você tirar dinheiro, sabe, da arrecadação para investir em trabalho que não faz a igreja superlotar, sabe, dificilmente você vai ter a adesão de todos, né? Outro ponto é contar com a graça divina, porque você está cuidando do público-alvo de Jesus. Jesus nos chamou para cuidar dos que sofrem. A força motriz da obra missionária é a misericórdia, que é aquela expressão, aquela manifestação do amor que nos leva a socorrer os que sofrem, que na sua dor não podem fazer nada por si mesmos, para se ajudarem. Então, é isso, você saber que não vai estar sozinho nunca, que Deus vai ser o fiador desse projeto, que você vai encontrar Cristo na vida dessas pessoas. Antônio está pregando salvação pelas obras. Não. Salvação é pela graça mediante a fé, e nós encontramos Cristo no mar, encontramos Cristo na floresta, encontramos Cristo dentro de casa, mas encontramos Cristo também no necessitado, a ponto de Jesus dizer que nós o servimos quando servimos ao despossuído. É claro que isso vai ter um impacto evangelístico também no seu ministério, porque muita gente vai levá-lo a sério, vai passar a ouvi-lo, por você estar com a mão na massa. Sabe? Então, isso vai ajudá-lo muito a entender os problemas políticos sociais desse país, o papel que o Estado deveria desempenhar, né, nessas horas, e que não desempenha, e o pior, no caso do nosso país, é um Estado que não cumpre o que foi pactuado, porque nós temos na Constituição Federal artigos dedicados aos direitos sociais do povo brasileiro. E o Estado brasileiro é obrigado a prover moradia, a prover educação, saúde pública e o pão para os seus cidadãos. Contudo, o Estado falha muito. Sabe? Então, querido, a probabilidade é concreta de você ser uma cidade edificada no alto da montanha, porque não há impacto evangelístico maior. Eu diria que não existe apologética mais eficaz do que a pregação do evangelho acompanhada das obras de misericórdia. Obrigado, senhor. Alô, querido. Valeu, Raul. Mais alguém aí para perguntar, irmão? Irmãs? Eu aqui. Edu, fica à vontade aí, querido. Vou fazer? Perdi aqui a minha fala. Calma aí. Eu estou quase há 15 anos congrego numa vineyard, Igreja Vineyard, que tem como base a teologia do Reino de Deus. E eu gostaria de saber se você é familiarizado com essa teologia do Reino de Deus e dar sua opinião sobre ela.
Bom, a teologia do reino de Deus quer dizer, faz parte dos artigos de fé de católicos e protestantes. A Bíblia fala explicitamente sobre o reino de Deus. Agora, eu não sei qual a interpretação que a Vineyard faz sobre a teologia do reino. Sabe? Então, a teologia do reino, é claro, ela, em primeiro lugar, ela trata do que de mais abrangente se pode falar, o governo do Criador sobre o universo que ele criou. Ele é o rei do cosmos e chama átomos, moléculas, chama animais do campo, animais dos rios e dos mares, né, os peixes, para servi-lo. Chama a criação para louvá-lo e chama os homens para adorá-lo. Né? Agora, nós sabemos que essa teologia do reino envolve também o chamado que o rei faz através dos seus arautos para que os rebeldes deponham armas, porque houve uma rebelião nesse reino. E o rei, em vez de mandar os seus soldados, o seu exército, para destruir os rebeldes, enviou o seu único filho para dizer para os rebeldes que o rei quer perdoá-los e torná-los filhos e filhas. Quando essa mensagem do reino é ouvida do rei, que quer se reconciliar com os rebeldes, quando ela é recebida mediante arrependimento e fé, aí essa pessoa se torna cidadão, cidadã, consciente do reino de Deus. Então, o reino de Deus, é claro, envolve o governo soberano de Deus, que age coercitivamente sobre o cosmos. Não tem democracia. É a vontade dele que prevalece. Ele não tem a quem prestar contas. E seria falta de amor da parte do Criador deixar de governar o universo para a glória do seu nome, porque não pode existir propósito maior para o cosmos do que a glorificação do nome do Criador. Agora, esses que fazem parte do reino o fazem conscientemente. Isso é um enorme privilégio. Eles têm consciência de que o universo tem um rei e, por se verem como cidadãos desse reino, dessa pátria, eles procuram ser bons representantes desse país. Eles querem que os demais cidadãos conheçam os valores desse reino. Então, eles exercem a sua cidadania nesse planeta, manifestando o caráter de Cristo. E assim o fazem para a glória do rei e para chamar mais rebeldes a deporem armas e conscientemente viverem para a glória do rei do universo. Circunscrever o reino à igreja, ao protestantismo ou uma denominação é rematado reducionismo. Esse reino envolve, repito, tudo que foi criado. Não há um foco de resistência à vontade de Deus no universo que escape ao seu controle. Quer dizer, não há nada no cosmos que ocorra a revelia da vontade do rei. E o rei anuncia que um dia, na pessoa do seu filho, vai julgar os vivos e os mortos. E que esse reino ele haverá de manifestar a sua beleza. Entendo o que eu vou dizer. Na criação desse planeta, no qual os redimidos vão habitar. Ali uma glória se manifestará e que a todos deixará patente
que esse Deus é justo, é belo e é bom. Sabe? Então, é um privilégio você ter essa cidadania celestial. Me lembro quando eu ganhei o meu passaporte europeu, né, por ser português. Então, eu falei, puxa vida, agora um mundo de privilégio, vou ter mais liberdade aí para andar pelo planeta. Já entrei em país na África que, se eu entrasse com o passaporte brasileiro, eu precisaria de visto. Passaporte da comunidade, entrei livremente. Agora, uma coisa é você ser cidadão da comunidade europeia. Outra coisa é você ser cidadão do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Europa vai passar. O reino de Cristo, todos sabem, é eterno. Amém. Amém. Alguém mais, queridos? Não estou vendo nenhuma mãozinha. Carol, obrigado. Fica à vontade. Oi, boa noite. Estão ouvindo? Sim, Carol. Oi, Antônio, boa noite. Oi, querida. Vamos lá. Eu vou aproveitar esse tema das últimas aulas sobre a revelação. Eu estou só um pouquinho atrasada, não assisti as últimas, mas espero que não seja assim redundante. Vamos lá, é um pouco complexo, né? Coincidentemente, a esse tema das aulas, eu iniciei uma empreitada particular, assim, intelectual, né? Por curiosidade, pelo meu interesse, por entender as outras religiões e até a questão da tolerância religiosa, de estudar as religiões monoteístas, né? Então, o judaísmo e o islã e o cristianismo. E são 3 religiões que dizem religiões do livro, né? As religiões Isso. das escrituras, das revelações sagradas. Isso. E eu acabei me debruçando mais sobre o Islã por conta dos recursos que foram aparecendo. E eu nunca tinha me debruçado tão fortemente nessa comparação, digamos assim, entre essas religiões. E eu me vi no meio de uma grande e aterrorizante crise intelectual. Assim, Isso. em algo que eu poderia dizer até que foi aproveitado pelo inimigo mesmo, assim, foi uma grande batalha, uma grande provação, Isso. porque eu acho que eu nunca me vi diante dessas informações por essas outras religiões, especialmente por elas terem muitas coisas similares, né? Tratarem de vários profetas igualmente, todas dizem que servem ao Deus único e etc. Eu nunca me vi assim, colocando em xeque tantas convicções e tantas verdades e ficar meio desesperada com isso. E pedir para Deus misericórdia, e pedir para Deus orientação e guia e tudo. E todos os argumentos, a maioria, né, dos que você dá sobre a importância da revelação escrita, proposicional, poderia servir, por exemplo, para essas outras religiões também, né, assim, falarem sobre a necessidade de uma revelação. Mas, obviamente, existem diferenças cruciais. E aí, graças a Deus está tudo bem, Deus me fez, assim, né, buscar pessoas que me ajudaram e tudo, mas, assim, eu queria saber se você já teve algo do tipo, ou se diante de uma situação dessas, em que a gente vê similaridades nessas religiões, nessas vertentes, muitas pessoas boas que eu tive contato, que eu olhei e falei, meu Deus, essas pessoas estão muito perto, mas elas não conseguem chegar lá. E, ao mesmo tempo, me dá o direito de questionar a minha própria fé, né? Se você tem algum tipo de conselho, de orientação para esse tipo de investigação, né? Para esse tipo de comparação. É claro. Que é similar. Claro, assim, Carol. Sim, Carol. Olha, eu quero dizer que a minha jornada assim, intelectual, cristã, se deu da seguinte forma. Desde o momento que o cristianismo me foi apresentado, eu me desesperei por Cristo. Eu quero dizer que eu sempre desejei acreditar. Muitos podem dizer, Antônio, isso é
por demais suspeito. Isso significa que você forçou a coisa. Quer dizer que você lidou com as críticas ao cristianismo, disposto a, de antemão, refutá-las em razão do seu desejo de acreditar. E, de fato, eu nunca desejei descrer, porque, com 20 anos, ficou nítido para mim, como hoje, com 59, é mais do que evidente que, sem essa esperança, esqueçamos o tema da felicidade, a ideia de falarmos sobre felicidade. A vida é um absurdo sem essa esperança. Então, eu compreendi perfeitamente que era o evangelho ou uma angústia existencial profunda. Né? Bom, agora, o fato de eu querer crer não significa que eu não busquei fundamento para a minha fé e não fui assolado por dúvidas diabólicas. Só que esse demônio que me acompanhou, que não me dava trégua e que às vezes se manifesta na minha vida, ele se tornou um amigo, um companheiro, um auxiliar. E eu nem sei, eu fico pensando o seguinte: por que gastou tanto tempo comigo? Porque ele lidou com alguém que de antemão queria crer. Portanto, todas as dúvidas que emergiam eram enfrentadas por mim apaixonadamente, porque eu não conseguia pegar coisa de leve. Eu estava lidando com o destino da minha vida, com o sentido da minha existência. Então, essas dúvidas me levaram para a oração, orava muito, jejuava, e essas dúvidas me levaram para a leitura dos clássicos. Eu li muito, muito. E essas dúvidas tornaram o meu pensamento, acho que, mais exato, mais preciso, me ajudaram a entender melhor os conflitos intelectuais dos meus interlocutores não cristãos. Essas dúvidas despertaram meu interesse por apologética, por filosofia e por uma pregação que se antecipasse às perguntas honestas feitas por aqueles que, no ato da minha entrega da mensagem, experimentam conflitos intelectuais com relação ao que eu estou dizendo. Toda religião está estribada em revelação. O que caracteriza as religiões é a posse de informações referentes ao universo, ao Criador, aos seres humanos, que a filosofia não é capaz de fornecer, que é dada mediante revelação, que é baseada na autoridade de quem fala. Então, é claro que nós estamos num planeta confuso como esse, num mundo de mentira, num mundo que, desde do nosso pai, que a Bíblia chama de Adão, os homens estão fugindo de Deus. Adão, onde estás? Porque ouvi tua voz, tive medo e me escondi. Então, esse é um mundo de idolatria. É um mundo de deuses feitos à imagem e semelhança do homem. E o mundo no qual apelos são feitos aos seres humanos pelas mais diferentes divindades. E aí nós temos que tomar uma decisão
se somos pessoas de alma religiosa, se somos pessoas que não conseguem viver sem transcendência, sem transcendência. Que é o meu caso. Eu sou uma espécie de ser humano que tem uma ambição que a vida não satisfaz. Eu quero honra, glória e incorruptibilidade. Quero me livrar do meu corpo, eu quero me livrar das minhas tentações, eu quero me livrar desse planeta. Então, a vida não me satisfaz. E aí, então, se esse é o caso de alguém, eu preciso de transcendência, eu preciso de uma referência infinita e pessoal para que minha vida tenha significado, eu tenho que fazer uma decisão. Então, as religiões vão fazer os seus apelos. O principal deles é para a historicidade. Daquilo que elas afirmam Deus ter operado nesse planeta. Eu não estou muito certo que esse debate, na verdade, eu não tenho a mínima esperança que esse debate seja vencido na forma da apresentação das evidências históricas da ressurreição de Cristo, da inspiração da Bíblia, da credibilidade do Antigo e do Novo Testamento. Porque em tudo isso há muita obscuridade para quem não quer crer e muita luz para quem quer crer. Então, o que vai fazer com que uma pessoa escolha Cristo e não Maomé, ou Confúcio, ou Buda, ou Chico Xavier, ou qualquer outro líder de algum movimento religioso, é uma operação do Espírito Santo que faz com que você queira crer, e muito mais do que isso. Faz com que você chame Cristo de lírio dos vales, de estrela da manhã. Faz com que você o veja como mais estimado, em razão da sua formosura, da sua beleza. Então, se alguém me perguntasse por que você é cristão, me impressiona a historicidade da Bíblia, né? Os documentos sobre a história do cristianismo, me impressiona as respostas que o cristianismo dá às questões da vida. E eu poderia falar sobre a minha fé, apresentar as razões da minha esperança. Eu só não estou convencido de que pessoas se converterão assim, porque ninguém se converte pela razão. Mas ninguém se converte sem razões. E o que faz com que uma pessoa se converta é uma operação do Espírito Santo que a leva a ver beleza em Cristo, a ver beleza no Pai, a ver beleza no Espírito Santo, a ver beleza no caminho da redenção. Se hoje você me perguntasse por que você é cristão, entre outras coisas, eu diria o seguinte: se o Deus que existe não é o Pai de Jesus Cristo, ele tem que se explicar para mim. Eu vou ter que dizer para ele: olha, com 20 anos de idade, eu acreditei que o Criador enviou o seu único filho para morrer pelos pecados dos homens.
Com 20 anos de idade, me foi ensinado pela tua palavra que o Senhor não enviou apenas palavras para os seres humanos, que o Senhor não apenas tornou evidente para os seres humanos o seu amor por meio das obras das suas mãos. O Senhor entregou, quer dizer, que o Criador entregou aos seres humanos o seu bem mais precioso. Aí eu diria para essa divindade: como que você permitiu que uma história como essa fosse contada? E que me fez crer num Deus melhor do que o Criador. Então, o apóstolo Paulo, um grande apologista, você o vê na sua pregação, e especialmente na carta aos Romanos, fazendo apologética, defesa da origem divina do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo, em última análise, ele diz o seguinte, diz assim: ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, não é filosofia, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, não é conferindo coisas espirituais com iluminismo. Agora, o verso 14 é uma bomba, de 1 Coríntios 2. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, que muito embora os seres humanos sejam inexcusáveis por rejeitarem a luz da revelação geral, que o Pai faz de si mesmo através das obras das suas mãos, o estado de incapacidade que os seres humanos se encontram os impede de ver beleza no Evangelho. Os seres humanos estão cegos e meu papel é fazer a melhor apologética. É a todos proclamar a razão da minha esperança, mas sabedor do fato de que o que para mim faz todo sentido para o que não quer crer é um completo absurdo. Então, eu prego enquanto espero que o Espírito Santo diga através dos meus lábios, Lázaro, vem para fora. Então, Carol, isso é graça. São as escamas dos olhos caindo e você contemplando aquilo que só pode ser visto mediante um milagre. Então, o que nos cabe é dizer para o Pai, Senhor, Filho de Davi, né? Tem misericórdia de mim, o que queres que eu te faça? É que eu volte a ver. Então, e eu termino dizendo o seguinte, eu sou radicalmente anti-ecumênico. Eu sou a favor do respeito por todas as religiões e bastante favorável ao princípio da cobeligerância, de, na companhia de membros de outras religiões, lutarmos por causas que nos são comuns. Mas, sinceramente, colocar Jesus Cristo ao lado das demais lideranças religiosas é desonra. Ele é incomparável. Sabe, é como alguém já disse que ia inventar uma religião. Aí o sujeito respondeu, eu vi isso faz uns 40 anos que eu vi essa história.
Não é fácil. Tudo que você precisa é nascer de uma virgem, viver uma vida sem pecado, amar a Deus com todo o seu ser, ao próximo como a si mesmo, daqueles que conviveram com você serem levados a dizer não vimos nenhum dolo na sua boca. Você dizer que vai morrer, porém que vai ressuscitar no terceiro dia, sabe? Tudo isso é o que você precisa fazer para criar algo mais glorioso do que o cristianismo. Só um Cristo, Carol, para inventar um Cristo. Quer dizer, o pecador ele não tem interesse em criar um Cristo. E o santo não tem capacidade de fazer. Só uma obra da graça. Quer dizer, o pecador não tem interesse e o melhor dos homens não tem capacidade. É isso que eu quero dizer. O santo é regenerado. Só graça. Isso é revelação. Sabe? Para onde iremos, disse o apóstolo Pedro, quando o Senhor Jesus virou-se para ele e falou para os seus discípulos, né? E vocês também querem se retirar, porque está uma turma se retirando. Palavra de grande consolação para quem prega o evangelho e se sente abandonado pelos seus ouvintes. Vocês também querem se retirar? O apóstolo Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Né? E essa é a experiência de todo nascido de novo. Né? Então, você não consegue... É uma sedução completa. Você não consegue conceber, se curvar diante de um Deus que não seja o Pai de Jesus Cristo. Obrigada, Antônio. Só queria complementar com uma coisinha que acho que pode até ajudar também. Eu lembrei muito de você nesse processo, porque enquanto eu estava tendo essa crise racional, e a gente fala aqui muito, né, da razão, da racionalidade, mas eu percebi que quando a crise é intelectual, na verdade, o que me trouxe de volta, o que me trouxe a minha base, a minha rocha, foi a experiência. Então, eu tive que me relembrar das experiências, ajudada por outras pessoas também, de quem Deus é de fato, né? E aí isso é inegável, né? Eu não tinha como negar o que Deus já tinha se revelado a mim na minha existência, né? E aí eu lembrei muito do que você fala sobre o experimentar, né? Sobre a existência. Sim. E eu acho que tem essas duas dimensões, né? Às vezes a gente vai precisar do objetivo, né? Do racional, especialmente se a gente estiver abalado emocionalmente. Mas quando é o contrário, né? Quando a crise é racional, eu acho que a experiência que se torna inegável, né? E aí eu volto para minha rocha, que é Jesus, e o meu Abba e tudo, e aí fica tudo bem, né? E aí eu volto para essa minha razão, inclusive, né? Então, é isso mesmo, sim, Carol. É isso. Eu me lembro do John Stott, quando perguntaram a ele, o grande teólogo britânico que influenciou muito minha vida, qual foi o livro mais importante que você escreveu? Ele disse A Cruz de Cristo. Não apenas por causa do papel que esse tema exerce no cristianismo, mas porque eu mesmo não acreditaria em Deus se não fosse a cruz. Porque na cruz, Deus não apenas justifica o pecador, mas justifica a si mesmo no mundo sofredor. A imagem de Jesus agonizando na cruz é a única consolação que nós podemos encontrar nesse mundo de Dachau, Birkenau, Auschwitz. Sabe? Esse mundo no qual, nesse momento, tem crianças agonizando em hospital para tratamento de câncer. É um Deus que é Manuel, é Deus conosco. Sabe? Por isso que o apóstolo Paulo declara na carta aos Romanos, no capítulo 5, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
eu confesso que foi uma experiência estética, sabe? Vamos assim dizer, usando uma linguagem feminina, sabe? Que é muito difícil para nós homens dela utilizarmos, sabe? Mas eu escolhi o pretendente mais formoso, sabe? A sedução foi irresistível e me junto a Pedro e digo, não tem para onde ir, sabe? Ninguém falou como esse homem. É o que os contemporâneos de Cristo falavam sobre a sua mensagem. Obrigada. Nada, querida. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Eu peço primeiramente desculpa porque a minha imagem não está aparecendo, eu estou no quarto e está escuro, então não vai adiantar eu ligar a câmera, porque minha filha está na sala. Então, mas nas próximas reuniões eu espero que eu possa, né, tá ligando a câmera. Todos conseguem me ouvir bem, né? Sim. Eu queria talvez dar continuidade no que a Carol acabou de falar, e você, Antônio, já pincelou um pouco, que é o assunto sobre o ecumenismo, que é um assunto que nos dias atuais, tratados pelos liberais de forma banal, e também tratado pelos mais conservadores de uma forma demoníaca. Eu queria saber de que a gente pode dialogar com as outras tradições no seguinte aspecto, tá? Para eu dar nome aos bois, vamos dizer assim. Em rodas de conversas, principalmente evangélicos, eu percebo que os cristãos eles se sentem mais à vontade para depreciar, por exemplo, as outras tradições. E isso me incomoda muito, porque eu acho um pouco uma falta de respeito. E aí, às vezes, eu entro em defesa das outras tradições, não porque eu concorde com elas ou porque eu sou adepto delas, mas eu acho que é um ser humano, de qualquer forma, tentando buscar a divindade. E eu percebo dois comportamentos por parte da igreja. O primeiro é o desprezo por parte de você entrar em defesa, seja o ecumenismo, seja os homossexuais, não sei se o termo está correto, quando você entra em defesa, porque com piadas depreciativas, então eu me incomodo com isso, sabe? Porque eu acho que seja qualquer tipo de... quando falar assim, desculpa eu me estender na pergunta, mas você é a favor, eu falo, cara, a minha razão eu não posso impor no outro, né? O que eu acho certo, eu não posso impor o meu certo para o outro, né? Eu tenho que ter isso. E aí eu queria saber como é que, porque você no ecumenismo, você dialoga bem com as outras tradições dentro do cristianismo, né? Você fala muito bem de luteranos, batistas, pentecostais, você tem esse diálogo, apesar de ser reformado. E eu compactuo com isso. Mas e com as outras religiões que não estão dentro do nosso aspecto, como que a gente lida com essa diferença e esse respeito? Como que a gente pode trabalhar isso? Não sei se eu fui claro. Assim, me parece que o cristianismo é a mais inclusivista das religiões exclusivistas. De certa forma, é a mais tolerante das religiões intolerantes. Entenda? Deixa eu explicar. O cristianismo insiste em dizer que a verdade é uma só, que essa verdade é Cristo. Bom, como disse C.S. Lewis, é como uma equação, né? Então, 2 mais 2 igual a 4. Quem responder que é igual a 8 errou. Sabe? Mas quem responder que é igual a 6, embora tenha errado, está mais próximo da verdade. Então, você tem religiões que estão mais distantes da verdade do que outras. O islamismo, por exemplo,
ele, em alguns aspectos, está bem próximo da verdade, sabe? Por falar na existência de um único Deus, sabe? De um Deus santo, que chama os seres humanos à conversão, por aí vai, né? Noção de certo e de errado, da prática da misericórdia, do amor pelo pobre, sabe? Mas é aquilo. Duas religiões que ensinam coisas diametralmente opostas podem ambas estar erradas, mas jamais certas ao mesmo tempo. Então, ou esse mundo deve sua origem ao Pai de Jesus Cristo ou a Alá. O que não pode é deuses tão diferentes, né, serem os mesmos, que chamam os seres humanos a adorá-los, sabe, de formas diferentes. Então, o cristianismo, nesse ponto, ele é bastante exclusivista. Ele insiste em dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Contudo, o cristianismo é profundamente tolerante e inclusivista, porque o cristianismo, apesar de trazer ao mundo essa mensagem exclusivista, que não dá espaço para o ecumenismo, sabe? Ele chama os cristãos para tratarem a todos com amor, com cortesia, para lutarem por modelos de sociedade nos quais os que não são cristãos possam respirar e professar a fé nos seus deuses, porque os cristãos entendem que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Eles não querem ninguém adorando a fórceps. Então, os cristãos também estão prontos para marchar nas ruas com os membros das mais diferentes religiões, quando esses têm pautas que tangenciam com as pautas do reino de Cristo. Agora, dizer que Deus se revelou por meio de Alá e através do Pai de Jesus Cristo é uma arrematada contradição, porque o Pai de Jesus Cristo, a revelação do Filho de Deus, ela aponta para o fato de que só existe um Salvador. E que há um único nome pelo qual importa que os seres humanos sejam salvos. Portanto, o cristianismo é muito exclusivista. Ele não há espaço na fé cristã para o relativismo, para, em nome do amor, negociarmos a verdade. Agora, essa mesma verdade é a verdade que nos ensina a amar aqueles de quem nós divergimos. De maneira que os cristãos jamais lutariam por um Estado teocrático cristão. Sabe? A teologia do Novo Testamento não nos permite esperar viver num mundo como esse. Perfeito. Bom, querido, obrigado aí. Eu vou fazer uma pergunta agora, se ninguém quiser. Diante do que o Antônio falou aí, por exemplo, co-beligerância, você trabalhar a igreja junto em causas comuns, a minha pergunta é, Antônio, por que há tanta dificuldade, até má compreensão da relação do cristão com a cultura? A gente não consegue dialogar com a cultura, é um negócio impressionante. E quando alguém dialoga, para ele quase como herege. Na verdade, a inserção do cristianismo em toda e qualquer cultura sempre representará confronto e acomodação. Porque em toda cultura
há expressões do poder das trevas e há manifestações da imagem e semelhança de Deus que os seres humanos carregam. Em toda e qualquer cultura há atuação de demônios, segundo a teologia do Novo Testamento, e da graça comum. Por isso que nós vamos encontrar nas mais diferentes culturas aqueles pontos de contato que os cristãos deverão explorar a fim de estabelecer interlocução com aqueles para os quais deseja comunicar a palavra. Bom, e por isso os cristãos vão encontrar problemas e terão que apresentar aos convertidos grandes conflitos morais, uma vez que, a partir da experiência de conversão, esses terão que enfrentar aquilo que na cultura existe e que serve aos intentos do diabo. Então, por que os cristãos não conseguem ver luz na cultura? Porque eles acreditam que tudo aquilo que procede do ímpio, por natureza, é contaminado. Eles perdem de vista o fato que Deus, pela sua graça comum, pode manifestar a beleza do seu caráter através da produção artística, literária, intelectual de não cristãos que têm contribuído, inclusive, a evidência empírica para isso, de modo extraordinário para o progresso da humanidade. Então, falta aos cristãos essa capacidade de redimir a cultura, de entrar em diálogo com a cultura e saber usá-la como ponte evangelística. Agora, muitas vezes ocorre o contrário, né, o PP? É um comprometimento. E, nesse ponto, eu penso que ninguém nos ajudou a entender mais essa questão, talvez, do que Karl Marx, quando ele fala sobre o papel das forças de produção, dos modos de produção, das relações de produção na formação dos valores da cultura. Ele mostra algo que eu acho que não dá para absolutizar. Seria reducionismo demais absolutizar o que Karl Marx ensinou. Mas ele teve uma sacação que eu diria que é do mesmo nível, em termos de importância, da análise de Freud. Freud detectou as forças inconscientes, né, o papel do inconsciente nas análises supostamente racionais dos seres humanos, e Marx encontrou o interesse econômico na formação da cultura. Ele disse o seguinte: a coisa funciona por influência do rico para justificar os valores que são interessantes para os detentores do poder econômico. Repito, reducionismo demais, e eu diria anticristão, dizer que tudo é assim, mas, puxa vida, meu Deus do céu, vejo isso dentro da igreja. Como que o salário do pastor afeta a pregação e como que os membros mais abastados da igreja dirigem o curso da comunidade. Impressionante como eles são mais ouvidos do que os pobres. Os pastores são vistos mais na companhia deles do que na companhia dos necessitados. E, olha, eu faço aqui uma confissão. Eu perdi muito do meu tempo com gente rica. O fenômeno não é rico frequentar a igreja. O fenômeno é rico se converter. Muito difícil. Ok, muito obrigado. Felipe, depois é o Samuel, né? A ordem está essa. Felipe, por favor. Boa noite, Antônio, tudo bem?
Eu tento, cada Zoom que tem, eu tento me segurar, não fazer uma pergunta, a vontade é grande. Pode fazer. O senhor estava falando e eu vi as perguntas dos irmãos, né? E me veio uma lembrança de um vídeo do YouTube de um... Ele nem cristão é. E ele estava falando sobre Nietzsche, né? E ele falou do Nietzsche, né? Que o Nietzsche ele vivia numa Europa cristã, né? Que ele se escandalizava com a contradição dos cristãos e talvez por essa contradição ele amava, ele disse que ele tinha admiração pelo Cristo mas era contra os cristãos. E ele gerou uma filosofia, segundo esse professor no vídeo, de negação de Deus, né? Eu incluiria que era a negação do Deus cristão. E eu vendo as colocações hoje, e eu tento... A gente, por exemplo, a gente vive num Brasil nesse evangelicalismo cheio de contradições, né? Que o nome das pessoas são evangélicos que não sabem o evangelho e não vivem o evangelho. Uhum. E hoje eu acho que hoje a pergunta que eu faço, a interrogação que eu faria é o seguinte: por a gente estar vivendo uma pós-modernidade, talvez a filosofia hoje não é da negação do Deus cristão, mas é de um relativismo do Deus cristão. Você tem de tudo. No caso do Brasil, nós temos que tomar cuidado, que a gente acaba importando muito conflito dos Estados Unidos pela leitura de pregadores americanos. Você tem 3 Brasis, vamos assim dizer, do ponto de vista dessas fases pelas quais o mundo ocidental passou, né? Você tem um Brasil pré-moderno, um Brasil moderno e um Brasil pós-moderno. A maior parte do povo brasileiro encontra-se na pré-modernidade. Então, você fazer apologética, você condenar o relativismo dentro de uma favela, por exemplo, é pura perda de tempo. Quase todo morador de favela tem a noção de certo e de errado e crê na existência de Deus e de um mundo espiritual, sabe? Então, você tem que saber para qual audiência você está dirigindo, quem é o seu interlocutor, quais são as suas demandas intelectuais. Então, eu acho que nós vamos encontrar bem poucas pessoas de mentalidade pós-moderna. E, dentre os pós-modernos, quem consegue levar até as suas implicações práticas o que diz crer, impossível. Esse pessoal, por exemplo, eles não têm ideia do dano que estão causando às suas próprias ideias ao baterem tanto no Bolsonaro. Porque ao baterem no Bolsonaro como eles batem, ao baterem nesse monarca, como bateram ontem, né, que fez apologia da liberdade das pessoas expressarem publicamente ideologia nazista, a ideologia do nazismo, eles estão dizendo o seguinte, que existe um parâmetro absoluto por meio do qual nós podemos julgar o monarca e o Bolsonaro. Quer dizer, na prática, ninguém no Brasil de hoje está se comportando nessa cultura de lacração de uma forma relativista. Estão todos declarando que... Ontem, por exemplo, o Twitter, que eu uso muito, em peso, dizendo que é indefensável, não apenas o nazismo, indefensável a defesa da existência do partido nazista. O que essas pessoas estão dizendo é o seguinte: realmente o cristianismo está certo quando declara que vivemos num mundo de valores absolutos e que os seres humanos nasceram com a noção do certo e do errado. Agora, foi o que o Nietzsche falou. Que Nietzsche disse o seguinte, que fica claro, o discurso de Nietzsche: faltou essa gente peito. Falta essa gente coragem. Porque matou Deus,
Então, amigo, não fale de Bolsonaro. Você não tem fundamento para você falar de Bolsonaro, nem chamar o monarca. Por que o nazismo tem que ser condenado? Sabe? Por que o racismo tem que ser condenado? Para nós cristãos, o nazismo e o racismo são diabólicos. Mas dentro dessa visão do mundo que tudo relativiza, que pega, por exemplo, o darwinismo como referência e o aplica às transformações sociais, né? Esses dias eu li um autor neoliberal, o Hayek, estou até para fazer um vídeo sobre o livro dele, e ele usa o darwinismo como referência para o capitalismo, dizendo que o capitalismo ele é o sistema econômico que mais se adapta à dinâmica darwinista, sabe, da evolução das espécies, porque é a lei do mais forte, vai ficar no final o exemplar mais forte, que é natural que alguns fiquem para trás dentro dessa disputa, né? Ele chega ao ponto de dizer que o capitalismo ele funciona como a cultura esquimó. É um momento que os esquimós têm que atravessar a geleira e eles deixam para trás os seus pais idosos, que, se forem levados, né, morrerão no caminho. Aí ele diz, então, que assim funciona o capitalismo e não tem que ser diferente, porque assim é a vida. Agora, dentro dessa visão relativista, vai dizer que o Hayek está errado. Ele simplesmente está dizendo o seguinte: olha, é isso. É a lei do mais forte. Ok. Obrigado. Obrigado. Nada, querido. Samuel. Me ouve bem aí? Sim, pode perguntar. Então, pegando um pouquinho da questão que o Pedri trouxe, né, juntando um pouquinho com a questão cultural, só assim, eu vou colocar uma experiência que eu tive e ver se você concorda, se você pode aprofundar, né? Para mim foi uma experiência, uma questão que eu tinha em relação a essa diferença, né, que o mundo cristão coloca entre os convertidos, os crentes e o resto da humanidade, né? Sempre me incomodou muito. E eu lendo assim alguns textos falando sobre como Deus enxerga o coração quebrantado, contrito, sincero, né? Aliado a uma experiência que eu tive com uma mulher que foi casada com um grande diretor de cinema nacional e tal, e que frequentava um centro espírita próximo da comunidade que eu frequentava, né? E essa mulher, ela era uma médium, né? Entre aspas, nesse centro espírita, e muito conhecida, tinha fila lá para ter consulta com ela. E um dia essa mulher, por algum motivo, ela entra na nossa comunidade e, resumindo a história, ela estava possuída por espíritos imundos, etc. Mas, no fundo, depois eu fui entender a história dessa mulher. Ela tinha um desejo por Deus tão grande e ela achou que estava servindo a Cristo dentro do centro espírita que ela estava indo, né? Isso. E o caminho dela foi tão intenso que ela foi conduzida para essa experiência de libertação. E aí, uma coisa corroborando com a outra, eu comecei a desmistificar um pouco essa visão, assim, de que eu tenho que olhar para o outro com um olhar segregador, né? Mas olhar o outro como um ser humano, assim como Jesus olhava as pessoas, né? Com humanidade, como aquele poeta árabe falava, né? Que o ser humano enxerga o humano com o olhar divino e o divino com o olhar humano, né? Você distorce essas coisas, né? Então, qual é o do poeta mesmo? Enfim, fugiu aqui. Mas olhar o ser humano como ser humano, né? E se surpreender com essa sinceridade do coração. Então, só para tangenciar um pouco a questão do Pedri, né? Eu achei bem legal, bem pertinente, assim, de que a gente, desmistificando esse olhar para o outro, a gente pode ter uma surpresa, a gente pode ser surpreendido, né, pela graça de Deus. E aí é inevitável o coração sincero, quebrantado e contrito, ele vai ser alcançado, porque existe um clamor, né, de busca pela verdade. Então, se faz sentido isso, e se você concorda, se dá para aprofundar um pouco, né, essa questão. Você está certo. O que você está propondo é nós reproduzirmos
o próprio comportamento de Deus, pois Jesus Cristo, nosso Salvador, disse que ele faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. E ele manda a sua chuva sobre o campo de pecadores e o campo dos santos. Então, se formos pensar nos desdobramentos, isso significa Deus olhando para a família do ateu, do agnóstico, do pagão, sabe? E celebrando o fato, sabe? Dele ter filho saudável, de poder botar o pão à mesa, de manter contato com a beleza da sua criação, sabe? Então, Deus é assim, ele é um Deus. E o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que nós devemos dar graças a Deus por todos os seres humanos e por todos interceder, sabe? Pelas autoridades públicas e por todos os seres humanos e por eles dar graças. Então, agradecer quando um pagão, quando um não cristão, por exemplo, recobra a saúde depois de ter contraído uma enfermidade qualquer, sabe? Então, nós precisamos, é isso, se reproduzir essa bondade, ter um comportamento gracioso com aqueles que julgamos que não são merecedores do nosso amor. Amém. Bom, essa foi a última, Antônio. Fique à vontade. Então tá bom. Olha só, amanhã eu espero gravar as aulas, eu vou gravar 2 aulas essa semana, porque eu não tive tempo. Se eu for contar para todos, é importante depois, Pepe, que você fale isso no grupo, que eu não sei se todos estão aí presentes, que quando eu comecei o curso, eu não poderia imaginar que fosse passar por tanta prova, sabe? Uhum. Então, eu estou enfrentando uma prova nova que surgiu e que está exigindo de mim discrição, né? E tratar com misericórdia a vida de pessoas e não as expor. Eu perdi minha mãe. Final do ano também tive uma gripe daquelas. Não foi, eu acho que não foi influenza e não foi o coronavírus, ou a Covid. Mas fiquei mal e pronto, né? E agora essa batalha, entre tantas outras coisas mais que estão acontecendo. Então, era a minha intenção ter mandado a aula na segunda, mas eu não vou deixar de mandar a aula dessa semana e essa semana eu já mando a aula da semana que vem. Tá bom? E assim, e ontem ou anteontem, eu subi o último vídeo do Zoom e eu espero subir esse vídeo do Zoom amanhã cedo. Tá bom? Então, estou animado, sem chance de voltar atrás na decisão de caminhar com o grupo. É claro que eu nunca mais eu vou propor o Zoom, né, para esses grupos, porque é um trabalho árduo, mas muito recompensador. Eu só não tenho como atender, porque eu estou lançando agora outros cursos, mas isso aqui é só com esse grupo. Mas o que está sendo legal, por outro lado, é que eu estou conhecendo mais as pessoas, tomando consciência das suas questões intelectuais, e esse material está sendo gravado, e ele, então, vai circular depois em todos os grupos. Aliás, eu pediria, PP, porque esse curso ele vai para o Hotmart, vai virar um outro curso, né? E sem o Zoom online. E essas aulas vão fazer parte do outro curso. Depois, pedir para que os irmãos, nas redes sociais, ali, pelo menos, digam que eles dão direito de uso de imagem, né? Que nós vamos estar usando, eu vou estar usando as imagens desse curso em outros cursos, né? A imagem do Zoom. Tá bom? Então é isso, estou muito animado e peço oração, por favor, por parte de todos, que estou precisando tomar decisões muito importantes no meu ministério, tá? Conto com a misericórdia de vocês e amanhã o Zoom, e ainda amanhã eu mando esse Zoom para a plataforma da Rubla, e, se Deus permitir, essa semana, 2 aulas. A aula dessa semana e já estarei adiantando a aula da semana que vem. Tá bom? Que Deus os abençoe e os guarde. E até o próximo bate-papo. Fiquem com Jesus. Obrigado. Boa noite. Até a próxima.